Bom, vamos lá, pessoal. Então, hoje estou gravando a aula 28. Nessa aula eu vou continuar o assunto da aula anterior, né, o estudo dos prismas. E hoje eu converso com vocês sobre dois prismas especiais, prismas que têm, né, que aparecem muito mais em situações práticas aí. Então, por isso é legal a gente conversar um pouquinho sobre eles, que são, né, o paralelepípedo e o cubo. Tá? Vamos dar uma conversada aí, vamos entender o que são essas formas, né? Vamos lá. Então, paralelepípedo é um prisma, né, quadrangular, cujas bases são feitas de paralelogramos. Olha aqui, ó. Então, sempre que eu tiver a base, né, então um prisma quadrangular, então um prisma onde a base tem 4 lados, e esses 4 lados são paralelos, né, opostos e paralelos aqui, então são paralelogramos. Então, prismas são figuras desse tipo, né, são caixinhas. A gente encontra, né, muita aplicação para caixinhas desse tipo aqui, né? Inclusive o cubo é um caso especial de paralelepípedo também. De uma forma geral, os paralelepípedos são essas caixinhas que a gente conhece já, né? Mas o que eu queria mostrar, né? Por que eu estou gravando essa aula sobre essas caixinhas, né? Porque existem algumas simplificações. Essas formas, elas são os prismas mais simples, né, que a gente encontra. Além de ser mais aplicáveis, eles são mais simples também. Então é legal a gente pensar em algumas simplificações que a gente pode fazer no nosso cálculo de área e de volume, né? Como a gente vinha fazendo nas últimas aulas aí. Então, vamos ver, ó. A primeira coisa importante aqui que eu queria comentar é sobre esse cálculo que vai aparecer em vários exercícios, né? Que são essas medidas das diagonais desses prismas de hoje, né? Dos paralelepípedos aí. Bom, vamos dar uma pensada nesse caso, né? Vai ser perguntado sobre essas diagonais, é legal a gente saber calcular, né? Vejam que quando eu traço essas diagonais, ó, então eu estou traçando uma diagonal Dzinho, tá vendo? Que ela está em cima da base da caixinha, né? No fundo da caixinha, poderia ter traçado aqui em cima também, nessa base de cima, né? Então, olha, vejam essa diagonal aqui. Ela vai formar, com os lados B e A, ela forma um triângulo retângulo, né? Vocês conseguem perceber aí? Eu vou trazer o triângulo para cá para vocês perceberem melhor. Olha, aqui está o B, aqui está o A, e esse aqui é o Dzinho, ó. Tá vendo? Aqui o triângulo é retângulo, essa daqui é essa parte aqui da base, tá vendo? Esse pedacinho da base que eu trouxe para cá para a gente enxergar. Então, é possível calcular essa diagonal Dzinho por Pitágoras, né? Poderia pensar, o Dzinho ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Poderia fazer, então, a conta do Dzinho, se ele perguntar, né? Determine a diagonal da base de um paralelepípedo e tal. Então eu faço essa continha do Pitágoras. Eu enxergo o triângulo retângulo aqui na base e faço a continha e descubro essa diagonal. Só que na maioria das vezes, a pergunta, né, a ser feita nesses exercícios não é sobre essa diagonal menor aqui não, essa diagonal da base, e sim sobre essa diagonal, olha, que atravessa o paralelepípedo de uma extremidade até a outra. Ó. Ela sai de uma ponta lá de cima e vai até uma ponta oposta embaixo, aqui ó, na outra base. Poderia ter traçado essa diagonal também começando, por exemplo, do E, chegando no A aqui embaixo, tá vendo? Ou começando no G e chegando no D. Na verdade é a mesma medida, tá? No F, ó, começando no F e chegando no B, né? Então essas diagonais a gente chama de diagonal do paralelepípedo, né? Aqui também, ó, diagonal do cubo, tá vendo? Esse Dzão. E como é que eu vou achar esse Dzão? Vejam que esse Dzão, eu vou ter esqueci de escrever aqui, né? Ó, que é o Dzão, né? Então veja que o Dzão, ele também vai formar com o Dzinho e com essa alturinha da caixa aqui, C, forma um triângulo retângulo também. Vocês estão enxergando esse triângulo retângulo, pessoal? Aqui, ó. Né? Olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu rabisco um pouquinho ele aqui para vocês, ó. Esse triângulo, né? Então, ó, vou desenhar esse triângulo para vocês também, ó. É um triângulo retângulo de novo. Né? Aqui é o Dzão. Nossa, que coisa feia que ficou. Vou ver se eu consigo mudar aqui.
Deixa eu ver se eu melhoro a coisa aí, pessoal. Então aqui é o Dzão, aqui embaixo é o Dzinho, e aqui é a alturinha da caixa que eu chamei de C, né? Triângulo é retângulo também, ó. Eu poderia aplicar Pitágoras aqui também, né? Veja, ó, o Dzão ao quadrado é igual ao Dzinho ao quadrado mais o C ao quadrado, né? Agora veja uma coisa, ó, o Dzinho ao quadrado, quando eu vou fazer essa conta do Dzinho, eu faço A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, se eu trocar aqui, ó, no lugar do Dzinho, eu colocar o quanto ele vale, ó, tá vendo? Dzinho ao quadrado é A quadrado mais B quadrado. Eu vou ter que o Dzão ao quadrado é A quadrado mais B quadrado, que é o Dzinho, e mais o C quadrado. Vocês percebem? Mas o que eu quero saber normalmente não é o Dzão ao quadrado, eu quero saber o Dzão. Então vamos passar o quadrado para lá, e ele passa na forma de raiz, né? E aí eu tenho a fórmula que aparece nos livros, né, para cálculo da diagonal do paralelepípedo, ó. Vendo? Essa fórmula aqui, que envolve as três medidas da caixinha, né? Normalmente nos exercícios sobre paralelepípedo, ele dá para a gente as três medidas da caixinha, as duas medidas da base e a alturinha da caixa, né? ABC. Então, basta fazer essa continha, né, para determinar a diagonal da caixinha, tá bom? Essa diagonal maior aqui, diagonal Dzão. Tudo bem? Se eu quiser saber o Dzinho, eu aplico Pitágoras. E, lógico, eu não preciso decorar também, eu poderia aplicar Pitágoras duas vezes, né? Tá vendo? Fazer essa continha aqui usando Pitágoras, faço duas continhas do Teorema de Pitágoras e chegaria no Dzão sem uma fórmula pronta. Mas, se vocês quiserem lembrar aí, né, a diagonal da caixinha, ela é calculada dessa forma, tá? A quadrado mais raiz, né? De A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Tudo bem? Queria conversar também sobre a diagonal do cubo, né? Vamos dar uma olhadinha na diagonal do cubo? Olha aqui, ó. Mesma coisa, né, pessoal? Só que aqui ela fica mais simples. O cubo é uma forma mais simples, né? O cubo é o dadinho, né? Aquele dadinho que eu coloquei aqui na primeira tela. Esse aqui, né? Esse é o nosso cubo. O cubo, o nome correto dele, né, é hexaedro regular. Né? É um hexaedro porque tem 6 faces, né? Um poliedro de 6 faces, e regular porque todas as faces são exatamente iguais. Né? É um poliedro regular. Também é considerado um prisma porque tem, né, duas faces congruentes, que são as bases, as laterais são paralelogramos, né? E também é considerado paralelepípedo, né? Pela definição de hoje, a gente viu que ele também é um paralelepípedo. Então é uma figura especial, né? O dadinho é uma figura especial, nosso cubo aí. E ele só tem uma medida a ser conhecida, então, que é a aresta qualquer dele, né? A aresta do cubo, né? Então, se eu conheço essa medidinha A aqui, ela vai se repetir em todas as outras faces, né, do cubo. Tudo bem? E aí eu posso determinar tudo em função desse valorzinho A. Então, se num exercício de cubo eu conheço o A, é só isso que eu preciso conhecer para descobrir tudo o que eu quiser sobre esse cubo. Tudo bem? Isso é bem interessante, né? Então vejam, ó, a diagonal do cubo, como é que eu poderia fazer? Então veja, ó, o Dzinho eu poderia fazer igualzinho ao anterior, né? Dzinho ao quadrado seria A quadrado mais A quadrado. Né? Se eu pensasse desse jeito aqui, aqui seria A e A. Então, A quadrado mais A quadrado, né? Que é o mesmo que 2A quadrado. Então, veja que o Dzinho, eu acho, né, fazendo que o Dzinho ao quadrado é 2A quadrado, poderia passar, né, para o outro lado aqui, o quadrado e ter raiz de 2A quadrado, seria o meu Dzinho, né? Mas normalmente a gente quer saber o Dzão. E como é que seria o Dzão? Veja aqui, nessa, né, que está grifada aqui, ó. Aqui tem o Dzinho e essa altura aqui é a altura A também, né? Aqui parece que é muito maior aqui, mas é pelo desenho, mas na verdade é tudo do mesmo tamanho no dadinho, né? Então, essa altura aqui é A também. Então, como é que ficaria para achar o Dzão? Para achar o Dzão ao quadrado seria o Dzinho ao quadrado mais o A ao quadrado. Né? Então veja que o Dzinho ao quadrado eu já sei que é 2A ao quadrado. Então
Olha aqui, ó. 2a ao quadrado mais a ao quadrado. Isso aqui é 3a ao quadrado. Né? Vocês percebem? 3a ao quadrado. Então, Dzão é a raiz quadrada de 3a ao quadrado. Vejam que a ao quadrado pode sair da raiz, mas o 3 não sai, né? E aí eu tenho, dessa forma aqui, a diagonal do cubo. A diagonal do cubo é a raiz de 3. Então, se eu falar, eu tenho um cubinho de 10 centímetros aqui de aresta. Então a diagonal dele aqui, né, é 10 raiz de 3. Bom? E aqui eu não cheguei a terminar o desenho, poderia ter terminado aqui, ó. O desenho, se eu quisesse calcular, seria a raiz de 2a ao quadrado, a raiz de 2. Né? Então, o desenho seria a raiz de 2. Bem, então, se for 10 centímetros a aresta, 10 raiz de 2. Se for 5 centímetros a aresta, 5 raiz de 2. Então, vejam que é muito simples, né? O cálculo da diagonal. Se eu não lembrar disso, eu, por exemplo, nunca lembro disso, então a memória é meio curta, né? Então eu uso a lógica, uso o teorema de Pitágoras e deduzo quando eu preciso, né? Lógico que quando eu já estou trabalhando com isso, estou com a coisa fresca na cabeça, né? Fica mais fácil, a gente consegue fazer mais rapidamente. Quando eu não me lembro, aí então eu deduzo pela fórmula do Pitágoras, e é por isso que ela é tão importante, né? Porque a gente consegue fazer deduções aí usando essa relação, né? Vamos lá. Área e volume. Então, área e volume, gente, ela não precisa ser feita de forma diferente, tá? É um prisma, a gente já viu na aula passada que o cálculo de áreas e volume dos prismas é muito simples, né? Então não precisaria usar fórmulas diferentes, mas em algumas situações interessa para a gente conhecer essas relações simplificadas para os paralelepípedos. Então vamos dar uma olhadinha nisso também, e se vocês quiserem utilizar, né, algumas situações talvez seja bastante útil, tá? Nós vamos ver isso daí, mas na maioria vocês podem escolher como é que vocês vão calcular, né? São figuras simples. Então veja aqui, ó, o nosso paralelepípedo aqui, uma caixinha, né? Aqui está falando nessa tela sobre a área, né? Então vejam, ó, que se a gente planificar essa caixinha, a gente tem esse formatinho, isso aqui a gente já fez na aula anterior, né? Já mostrei para vocês essa planificação. A gente tem as duas bases aqui e as laterais aqui, ó. Vejam que as laterais a gente vai ter, ó. Então uma lateral vai ser A vezes C, nessa área aqui, ó. A outra aqui é B vezes C, a outra de trás é A vezes C, a outra daqui é B vezes C. Olha aqui, ó. BC, AC, BC, AC. Eu tenho 2 AC e 2 BC. Tá vendo? E também as bases, né? AB eu tenho também 2 AB. Então eu tenho duas de cada. Então no paralelepípedo a gente tem 6 faces, sendo 2 de cada tipo, né? Então, para achar a área total de um paralelepípedo, a gente poderia fazer só uma vez essas continhas, né? Combinando os lados ABC. Então poderia fazer assim, ó. Faço AB, tanto faz aqui a ordem, ó. Faço BC, faço AC. Vendo? Todo mundo com todo mundo. A com B, B com C e A com C. É o que dá para a gente fazer com 3 medidas, né? Então multiplico, porque olha, A com B aqui nesse caso vai dar a base. Mas não importa, né, quem é a base. Vocês percebem que se eu virar essa caixinha, deitar essa caixinha aqui, a base passa a ser o BC, por exemplo. Não importa muito quem eu vou chamar de base na caixinha. Né? São 3 faces diferentes. Ó. Uma face, outra face diferente. Então eu preciso calcular as 3 áreas e depois, se eu sei que eu vou encontrar 2 de cada, eu só faço 2 vezes essas medidas. 2 vezes essas medidas aqui. Isso é a área total, então, de uma caixinha, né, de um paralelepípedo, tá bom? Então nós vamos fazer isso hoje aí, nos exercícios, nos exemplos, se vocês quiserem. Se não, pode continuar trabalhando como na aula anterior, tá bom? Mas é isso, área total. Eu multiplico, ó, A vezes B, A vezes C, B vezes C, e depois faço 2 vezes. Isso que é a área total.
Caso particular, a área total do cubo. O cubo é ainda mais simples do que isso, porque vejam, no caso do cubo eu poderia tentar aplicar de novo essa relação, mas aí eu não tenho A, B e C, é tudo A. Né? Então vejam, se eu tentar aplicar essa relação de novo, olha aqui, ó, 2 vezes, né? A vezes B, A vezes C, só que daí é tudo A. Então, A vezes B seria A vezes A, seria A ao quadrado. Mas, aqui também seria A vezes A ao quadrado. Esse aqui também, esse terceiro, né, seria A vezes A também, A quadrado. Então, isso aqui seria 2 vezes 3A quadrado. Isso é 6A quadrado. Vejam, a área total de um cubo é 6 vezes A ao quadrado. Não é bastante lógico? Porque o cubo ele tem 6 faces exatamente iguais ao nosso dadinho, né? E se cada face dele é calculada por A vezes A, por A quadrado, então a área total deve ser o A ao quadrado vezes 6 mesmo, são 6 faces, né? Então a área total de um cubo é 6 vezes a área de uma face, que é A quadrado, né? Então é isso que eu queria mostrar sobre áreas. Percebam que fica muito mais simples, né? A gente calcular uma área total de um cubo só conhecendo uma aresta, né? Eu conheço a aresta do cubo, coloco aqui, faço ao quadrado e depois vezes 6, pronto, já tem a área total do cubo, né? Então é isso que eu queria mostrar para vocês sobre a área total, pessoal. Tá? Se quiser usar dessa forma, se não, pode continuar usando o que a gente já sabia. E o volume, né, dessas formas também dos paralelepípedos. Dá uma olhada aqui, ó. O volume de um prisma é sempre igual à base, né, a área da base vezes a altura. Isso não muda, tá bom? Só que é o seguinte, no caso de uma caixinha, né, aqui, ó, no caso de uma caixinha, de um prisma, né, paralelepípedo, eu tenho A, B e C. Quando eu faço A vezes B, eu estou fazendo a área da base. E aí, quando eu fizer vezes a altura, eu tenho o volume. Então, veja, o volume ele vai ser A vezes B, que é a área da base, isso aqui é a área da base. Né? E vezes a altura, que é C. Então, por isso que a gente tem o volume ABC. Tá vendo? Então, toda caixinha, né? Todo paralelepípedo aí, né? Reto, retângulo, paralelepípedo, caixinhas, né? Simples, né? Reto, retângulo significa que ele tem todas as faces, né? Retangulares, tá? Então, figuras com ângulos retos nas faces e tal. Então, toda a caixinha desse tipo, bem simples, a gente só multiplica aí as 3 medidas ABC. No exercício vai ser dado, né? A, B e C. Então, o volume dessa caixinha é A vezes B vezes C, tá bom? E no caso do cubo, então, mais simples ainda, né? Porque eu não tenho A vezes B vezes C, eu tenho A vezes A vezes A. Então, A vezes A vezes A é A ao cubo, né? Não preciso nem deduzir, nem demonstrar isso para vocês. Inclusive, é por causa disso que a gente chama, né, esse expoente 3, aqui o correto seria chamar de A elevado à terceira potência, né? Em matemática a gente aprende isso. A elevado à terceira, mas a gente dá um apelido, né, de cubo a essa terceira potência, exatamente por causa disso, porque o volume de um cubo é calculado dessa forma, usando a terceira potência. Tá bom? Então, é daí que vem, né, esse termo aí, ao cubo. Tá bom? Gente, ó, vamos fazer 2 exemplos aqui, mas está muito simples, né? Essa aula está bem simplesinha mesmo, né? Vamos lá. Primeiro exemplo, ó. Dado um paralelepípedo reto retângulo, essa caixinha, né, mais simples, de dimensões 3, 4, 5. Então vejam aqui que aparecem, né, as medidas aqui, 3, 4 e 5. Algumas vezes a gente pode não ter o desenho, se a gente não tiver o desenho, não vai fazer muita diferença como é que eu vou colocar o 3, o 4 e o 5, né? O que eu falei para vocês, se eu quiser deitar essa figura aqui, erguer, por exemplo, essa figura aqui, né? Imagina que isso aqui é um tijolo, por exemplo, se quiser colocar ele de pé ou deitado, vai ser o mesmo tijolo, né? Então não importa muito onde eu vou colocar essas medidas, tá bom? Mas vamos lá. A primeira pergunta é sobre a diagonal desse paralelepípedo, na letra A. Ele quer saber o Dzão, pessoal, a diagonal do paralelepípedo. Tá? Se fosse a diagonal Dzinho, ele chamaria de diagonal da base, tá bom?
O Dzinho é a diagonal da base. O Dzão é a diagonal do paralelepípedo. Bom? Então, quando ele só pergunta a diagonal, ele está perguntando da diagonal do paralelepípedo. Bom, o Dzão, então, pode ser calculado fazendo a raiz quadrada de A quadrado, B quadrado, C quadrado. Se eu lembrar disso, melhor, né? Se eu não lembrar, o que eu faço? Imagina o triângulo aqui dentro, né? Imagina esse triângulo aqui, ó, retângulo na base, que é o Dzinho. Calcula o Dzinho primeiro, ó, com 4 com 5, dá para achar o Dzinho por Pitágoras. E depois com o Dzinho e com 3 aqui, dá para achar o Dzão. Tá vendo? Faço duas continhas do Pitágoras e acho o Dzão, chego no Dzão. Se eu não lembrar dessa fórmula pronta. Se eu lembrar dela, fica mais fácil. Ó. Aqui é a raiz quadrada, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Raiz de 9, mais 16, mais 25. Aqui é 25, 25 é raiz de 50. E o 50 pode ser fatorado, tá, pessoal? Se eu fatorar o 50, eu vou encontrar um parzinho de 5, né, e um 2. 5 vezes 5 é 25, vezes 2 é 50, né? Então, como tem um parzinho de 5, o 5 pode sair da raiz. E o 2 não. Bom? Então, isso daqui, em metros, né, é a diagonal desse paralelepípedo, tá? 5 raiz de 2. Na letra B, ele pede para a gente calcular a área total do paralelepípedo. Poderia fazer, então, essa área total de muitas formas. Poderia calcular cada uma das faces e somar tudo. Poderia fazer, como eu fiz na aula anterior, que eu gosto bastante de usar, o perímetro da base. Então, somaria 4 mais 5 mais 4 mais 5, né, que é o perímetro da base, vezes 3. Tá vendo como fica bem fácil isso? Né? 4 mais 5 é 9, ó, com mais 9 aqui atrás são 18. 18 vezes 3 aí, 54, né? Faria a continha, resolveria direto aí, né? Área lateral. Ou eu posso fazer como a gente conversou nessa aula. Posso fazer aqui, ó, as 3 medidas diferentes que eu tenho aqui, que é 4 vezes 5, né? Aqui desse lado, 3 vezes 4. E aqui na frente, por exemplo, 5 vezes 3. Eu poderia fazer aqui, ó, a área total é 4 vezes 5, mais 3 vezes 4, mais 5 vezes 3, e depois fazer isso daqui vezes 2, porque tem duas de cada. Né? Aqui daria 20 mais 12 mais 15, ó. Né? Aqui, ó. Daria 20 mais 12 mais 15. Isso daqui dá quanto? Dá 27, né? Assim, aqui. 27, 37, 47. 47 vezes 2. Nossa, eu fiz a conta. O que eu esqueci da outra forma aqui? Não tem problema. Então, aqui 27, 47 vezes 2 aí é 94, né? 94 metros quadrados. Eu tinha feito pelo perímetro da base, né? 4, 4, 8, 5, 5, 10, 18 vezes 3. 4, 8, 5 e 5, 10. Né? 10, 18 vezes 3. Ah, eu esqueci de somar, 18 vezes 3, a área lateral. Aqui eu estou fazendo a área total, pessoal. Né? E aqui eu tinha, como quando eu falei de fazer, eu fiz a área lateral de cabeça, mas eu precisava somar as bases ainda. Né? Então é isso. Ó. Nesse formato eu já saio direto com a área total. Né? Saio direto com a área total. Se eu quiser fazer como eu fiz na aula passada, eu teria que fazer a área lateral, né? Que eu tinha feito aqui, então 18 vezes 3, 54, mas aí eu teria que somar as duas bases ainda, né? Então 4 vezes 5, 20, aqui embaixo, 20 em cima, mais 40, 54 mais 40, os 94 aqui de área total. É possível fazer também, vocês podem escolher como é que vocês vão fazer. E para terminar então esse exemplo, na letra C, o volume. O volume é a área da base vezes a altura. Só que no caso do paralelepípedo, a área da base é os dois lados da base, no caso é 4 vezes 5, a altura era 3, na verdade é multiplicar as 3 medidas, né? Então 4 vezes 5 é 20, vezes 3 é 60,
né, metros cúbicos. E está feito o exemplo. Muito simples, né? Então, eu só quis mostrar para vocês exatamente por ter essas simplificações que a gente pode fazer, né? Não que vocês precisem utilizar, mas é mais uma possibilidade, né? Vamos ver aqui um último exemplo. Nesse último exemplo ele fala de um cubo. Vamos lembrar que o cubo é o dadinho, a gente só precisa de uma medida dele para resolver tudo, que é a aresta. Só que nesse caso específico ele não deu a aresta, ele deu o volume. Mas então a gente conhece a relação, é nesse caso que interessa para a gente, né? Aquela relação simplificada. Veja, o volume de um cubo é A ao cubo. Né? Para encontrar o volume de um cubo, de um dadinho, basta conhecer a aresta e multiplicar por ela mesma aí 3 vezes. Né? Eu tenho volume. Então veja, se o volume é 8, então 8 é igual a A ao cubo. Então A deve ser a raiz cúbica de 8. Né? Ou o número que é elevado ao cubo dá 8. E esse número é o 2, né, pessoal? Então vejam que a aresta aí, essa aqui é a letra A, né? Já estou resolvendo aí, é 2 centímetros. E aí, gente, conhecendo a aresta, eu posso descobrir o que eu quiser. Ele pergunta na letra B sobre a área total. Né? A área total é o quê? São 6 faces exatamente iguais, com aresta 2. Então, 6 vezes a área de uma face, que é A vezes A ao quadrado. Né? Então, 6 vezes o 2 ao quadrado. 6 vezes 4, 24. Né? Se ele perguntasse da diagonal, por exemplo, a gente teria também aquelas relações. Né? Então, se a aresta é 2, a diagonal Dzinho seria 2 raiz de 2. A diagonal Dzão seria 2 raiz de 3. Né? Nós vimos isso daí nas deduções aí. Tá bom? Então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Os exercícios estão bem em cima desses exemplos, tá? Esses são bem simples também. E depois a gente vai ter um momento para fazer revisão, vamos ver alguns exercícios de aplicação, né? A gente amplia um pouquinho o nosso conhecimento, mas por enquanto, então, é isso que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Trabalhem direitinho, tá? Essas atividades, façam todos. E se tiver alguma dúvida, a gente conversa durante as aulas, tá bom? Obrigado pela atenção. Até a próxima.